O relógio da parede marcava 6 pontualmente. Como sempre fazia há anos, Olavo se levantou devagar, os joelhos estalando com a resistência da idade, vestiu a mesma camisa de linho clara e calçou os chinelos gastos. O barulho do piso de madeira rangendo sob seus pés era uma das poucas companhias constantes naquela casa, grande demais para um homem só. A chaleira já estava no fogo antes mesmo de ele acender a luz da cozinha. Cada resto era automático, repetido, silencioso. Não havia vozes infantis. Não havia café fresco preparado por alguém. Só o ranger das portas, o tic-tac do relógio e o som da solidão se espalhando pelas paredes. Ele sentou-se à mesa de madeira escura e olhou para a cadeira vazia à sua frente. Era ali que Carmen costumava se sentar. Sua esposa, antes da doença, antes da partida. Olavo não chorava mais. A saudade havia deixado de doer, como um corte, e agora era apenas um peso constante no peito. Uma presença invisível que ele sentia ao andar pelos corredores, ao tocar os objetos, ao abrir as janelas. Carmen ainda estava ali de alguma forma. No cheiro dos lençóis guardados, na música antiga que ele não ouvia mais, na flor do jardim que insistia em florescer fora de época. Mas o que mais doía era a ausência de Ana, a filha. Ela ligava de tempos em tempos, às vezes no Natal, às vezes em aniversários, sempre com pressa, sempre com desculpas. Desde que o marido dela conseguiu uma transferência para outra cidade, as visitas se tornaram quase mitos. E Olavo, embora compreendesse a correria da vida moderna, não conseguia evitar a ferida que se abria a cada silêncio. Naquele dia, como em tantos outros, ele caminhou até a varanda da frente, levando o velho terço que usava desde os tempos de juventude. Sentou-se na cadeira de balanço e, olhando para o horizonte enevoado pela manhã fria, murmurou uma oração. Meu Deus, se ainda me escuta, me perdoe por duvidar. Me diga, por que continuo aqui? Qual é o propósito dos meus últimos dias? O vento soprou levemente, fazendo balançar as folhas secas do quintal. Não havia resposta. A casa, antes cheia de vida, agora parecia um retrato parado no tempo. O riso das crianças. Ah, como ele sentia falta de crianças, fora substituído pelo silêncio cortante dos cômodos vazios. Ele fechou os olhos, tentando lembrar o som da voz da filha quando era pequena, tentando imaginar como seria o riso de um neto, se tivesse tido um. E ali, na solidão do seu mundo, ele falou alto não para alguém em particular, mas como quem joga palavras ao vento. Será que um velho precisa mesmo ser esquecido? Será que a vida me esqueceu também? Na sala, uma moldura antiga caiu de uma estante sem explicação. Ele se assustou. Caminhou até lá devagar, pegou o quadro. Era uma foto antiga. Ele, Carmen e Ana, ainda criança, sorrindo no jardim da casa. Ao fundo, uma boneca caída na grama e um balanço improvisado. Aquela imagem parecia pertencer a outra vida. Você era tão doce, Ana, ele murmurou, acariciando a borda da foto. O que foi que nos afastou? Ele sabia a resposta. Ela cresceu. A vida levou. A distância se alongou como um fio esticado até arrebentar. E ele ficou para trás, como uma lembrança que já não se encaixa nas prioridades do presente. Ao entardecer, quando o sol se deitava por trás das árvores do quintal, Olavo voltou à varanda com um cobertor sobre os ombros. Ficou ali por horas olhando o céu mudar de cor. A cada tom mais escuro, sentia o peso da noite chegar. Não apenas no céu, mas dentro de si. A solidão parecia mais densa à noite. Os móveis pareciam mais frios, as lembranças mais nítidas. Foi então que, pela primeira vez em muito tempo, ele chorou. Mas não foi um choro de desespero. Foi um choro silencioso de quem se rende, de quem finalmente aceita que está à deriva, esperando algo. Qualquer coisa. Um gesto, uma visita, um abraço, um propósito. Naquela noite, antes de dormir, ele voltou a orar. Com os olhos fechados e as mãos entrelaçadas, disse em voz baixa: Se houver alguém me ouvindo, espírito, anjo, guia, até mesmo você, minha Carmen, só me mostrem que eu não estou sozinho. Só isso. Um silêncio profundo se fez na casa. Por um breve segundo, ele sentiu como se alguém tivesse tocado seu ombro. Não havia ninguém ali, ele verificou. Mas o calor, o leve calor que sentiu naquele ponto do corpo, não parecia fruto de sua imaginação cansada. Ele deitou e dormiu como não dormia há semanas. No quarto ao lado, onde por anos foi o quarto da filha, a porta rangeu suavemente, como se tivesse sido empurrada pelo vento. Mas não havia vento naquela noite. E assim terminou mais um dia. Mas ao contrário dos outros, esse não terminou vazio. E você?
Já parou para pensar na solidão daqueles que vieram antes de nós? Quantos avós, pais ou mães estão em silêncio, esperando apenas por um gesto, uma ligação, uma visita? Talvez, como Olavo, estejam orando agora, em silêncio, pedindo por um sinal. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe. Pode ser que alguém, do outro lado da tela, esteja esperando justamente essa mensagem. E inscreva-se no canal Vozes da Reencarnação, porque há muitas almas pedindo para serem ouvidas.